Olá, amigos do Papo de Substância. No último episódio, a gente terminou com a percepção de que a cocaína, apesar do uso medicinal fabuloso como revigorante e anestésico, também tinha um potencial de destruição. Hoje, a gente continua a nossa jornada. Vamos entender como o entusiasmo virou proibição e moldou o cenário e as políticas sobre drogas. Além, é claro, das informações importantíssimas que a gente sempre dá para a sua saúde. Com o uso terapêutico da cocaína se expandindo no final do século XIX e início do século XX, começaram também a surgir relatos de abuso, intoxicação e dependência, tanto por cientistas que faziam testes, como pela experiência de pessoas que usavam a cocaína. Em 1914, o Harrison Tax Act, nos Estados Unidos, passou a taxar e restringir o uso de cocaína. Ela só poderia ser adquirida mediante prescrição médica. Esse período coincide com o da Lei Seca, iniciado em 1920, e marca o início do controle estatal sobre substâncias psicoativas. Começava ali a chamada Guerra às Drogas. O DEA, Drug Enforcement Administration, criado no governo Nixon em 1973 e que aparece em tantos filmes, é herdeiro direto dessa estrutura. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. No Brasil, a primeira lei que restringiu o comércio de cocaína veio em 1921. Depois vieram o Regulamento Sanitário Federal de 32 e o Decreto-Lei número 891 de 1938, que consolidou a cocaína como substância criminalizada. Nessa mesma época, em 1929, a Coca-Cola removeu definitivamente a cocaína da sua fórmula, um símbolo da mudança na percepção global sobre essa droga. A proibição atiçou a curiosidade, a cobiça e o mercado ilegal. A partir da década de 30, a cocaína desaparece das farmácias, mas continua viva em círculos artísticos e boêmios. E nos anos 60 e 70, com a contracultura, o uso recreativo ressurge. O pó branco é figura indispensável nas festas ligadas à música, ao cinema, aos engomadinhos de Wall Street e às elites urbanas em geral. Vira símbolo de glamour, o champanhe das drogas. Ao mesmo tempo, surge o crack, a versão fumável da cocaína, feita a partir da pasta base. Mais barato e de efeito mais intenso, o crack vira o reflexo da cocaína nas áreas urbanas pobres e muda o mapa da droga no mundo. Claro que ali não tem glamour. Seu uso disseminado dispara uma explosão de violência, encarceramento em massa e o endurecimento da repressão. Hoje, mesmo com muito mais opções no mercado das drogas, o consumo de cocaína segue em alta. Em 2023, cerca de 25 milhões de pessoas usaram cocaína no mundo, um grande salto em relação aos 17 milhões de uma década atrás. A Colômbia continua sendo o epicentro produtivo, com cerca de 3 mil toneladas anuais, 8 vezes mais que em 2012. É um mercado ilícito que movimenta cerca de 130 bilhões de dólares por ano. Só para falar um pouquinho sobre esse tema, o mercado global de drogas ilícitas representa entre 400 e 650 bilhões de dólares por ano. A cocaína representa uma fatia importante desse mercado, mas a cannabis ainda é a principal, com um mercado de 200 bilhões de dólares anuais. Apesar de ser mais barata, estima-se que existam 200 milhões de usuários de cannabis no mundo. E, a título de comparação, o mercado de drogas está lado a lado em termos de valor com o mercado de armas e de semicondutores, material usado em cada celular produzido no mundo. Os principais mercados são as Américas, com um número maior absoluto de usuários, seguida pela Oceania e Europa. Mas e aí? O que é a cocaína, afinal? Como a gente falou, a cocaína é o cloridrato de cocaína extraído das folhas de Erythrocylum coca. O processo envolve a produção da pasta de coca, um processo inicial feito próximo às plantações. Esse processo inicial envolve a trituração e maceração das folhas de coca e a extração com solvente, geralmente gasolina ou querosene. Em seguida, essa mistura é alcalinizada com cal, bicarbonato ou amônia e resulta na precipitação, que produz a pasta de coca.
Essa pasta tem aproximadamente 30 a 40% de pureza. Em seguida, é feito o refino para produzir o cloridrato de cocaína. Esse é um processo final, feito em laboratórios maiores, geralmente mais afastados das plantações. Primeiro, são eliminadas impurezas vegetais e outros alcaloides, e em seguida é acrescentado ácido clorídrico, que resulta no cloridrato de cocaína. O cloridrato de cocaína cristaliza como um pó branco solúvel em água. A pureza desse concentrado pode chegar a 90%. No entanto, no tráfico, o produto final costuma ser adulterado com cafeína, lidocaína e manitol, que é inerte farmacologicamente, mas se assemelha à cocaína. Isso permite que aumente o volume do produto, maximizando os lucros. E o que a cocaína faz no organismo? A cocaína é um inibidor da recaptação de neurotransmissores. No caso, a cocaína inibe a recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina, que são neurotransmissores ligados ao prazer e à energia. Inibindo a recaptação, a pessoa fica com maior quantidade dessas substâncias circulando no cérebro, e daí vem o efeito. O mecanismo de ação é semelhante ao mecanismo de funcionamento dos antidepressivos tradicionais. A diferença, no caso da cocaína, é que ela libera quantidades muito grandes de neurotransmissores, libera isso de maneira muito rápida, libera muita dopamina e estimula diretamente o circuito de recompensa cerebral, características que tornam ela viciante e produzem no indivíduo a necessidade de renovar as doses. A cocaína pode ser consumida de várias maneiras e a forma de uso muda o tempo que demora para bater e também a duração do efeito. Aspirando por via intranasal ou cheirando, como é o termo mais familiar, o efeito vem em 3 minutos e dura até 1 hora. Injetada, o efeito é quase imediato e dura de 15 a 30 minutos. Mas o risco de overdose por arritmias e colapso cardiovascular é bastante alto. E nesse caso, a gente não pode deixar de mencionar o risco de infecções como HIV, hepatite B, C, endocardite infecciosa e outras infecções bacterianas, sobretudo pelo uso de seringas compartilhadas. Para vocês terem uma ideia, na década de 80 e 90, 80% dos usuários de cocaína injetável eram portadores do HIV, e a hepatite C continua sendo bastante prevalente entre os usuários de drogas injetáveis. E você sabe se a cocaína pode ser fumada? Sim, mas nesse caso se trata do crack. O cloridrato de cocaína não é fumável, pois ele se decompõe com o calor. Para fumar, é preciso transformá-lo em cocaína base, freebase, ou simplesmente crack. O crack pode ser produzido tanto por resíduos do processo de produção da cocaína, quanto pela pasta base ou de sobras do refino do cloridrato. Ou também pode ser produzido pela adição de bicarbonato de sódio ou amônia à cocaína, que resulta na formação de cristais ou pedras sólidas insolúveis em água. Essas pedras se volatilizam a temperaturas de 90 a 98 graus e podem ser fumadas em cachimbos improvisados. O nome crack vem do som característico que as pedras fazem quando são aquecidas e fumadas. Elas estalam e fazem barulhos secos, tipo crack, crack. O fato do crack ser fumado faz com que toda a rede alveolar dos pulmões esteja disponível para a absorção da substância. Isso faz com que o início de ação seja mais rápido do que a injeção e provoca um rush muito intenso, mas de curta duração, aproximadamente 5 a 10 minutos. Essa forma de utilização provoca uma compulsão no uso, com potencial maior de dependência. Além das questões relacionadas à cocaína em si, os usuários estão mais expostos a riscos de complicações pulmonares. Também existem maiores complicações cardiovasculares, como por exemplo, hipertrofia do ventrículo esquerdo do coração, podendo levar à insuficiência cardíaca em usuários crônicos. Beleza, a gente falou bastante sobre farmacologia e modos de uso, mas e aí? Qual que é o barato da cocaína? O efeito inicial é de euforia, energia. A pessoa fica confiante, segura, muito sociável. O Freud chamava de bem-estar psicofísico. O ânimo fica expandido, a pessoa se torna mais corajosa, ousada e também muito falante. Pode aumentar a disposição para o trabalho intelectual ou social. Ela tira o sono e o apetite. Mas depois do barato, a queda vem rápido. A quantidade de neurotransmissores que dão aquela energia cai abruptamente
E aí a pessoa vai para o extremo oposto, bate um cansaço extremo, apatia e depressão. Esse rebote neuroquímico é chamado de crash. Imagina você estar se sentindo super bem e de repente mesmo, começa a se sentir super mal. É uma sensação que leva à fissura e à vontade de voltar ao estado anterior. Um ciclo que pode conduzir ao uso repetido e abrir caminho para a dependência. A partir desse ponto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível fazer um uso recreativo e controlado da cocaína? Bom, aí vale a pena a gente se referir à literatura científica. De acordo com o World Drug Report das Nações Unidas, daqueles que experimentam cocaína, cerca de 15 a 20% vão evoluir para um uso problemático. Existem pessoas que relatam um uso de forma ocasional sem progressão para a dependência. Esse padrão de uso seria de raras vezes no ano, em ocasiões sociais, sem grandes consequências aparentes. Mas na prática, se percebe que é uma droga com alto potencial de dependência. É uma droga de ação curta e o prazer intenso que é seguido pelo crash gera uma fissura por repetir a dose. Além disso, se a pessoa que está usando tem um quadro de base de ansiedade ou depressão, existe uma chance maior de compensar inseguranças e desenvolver um uso compulsivo. Uma pessoa que desenvolve um uso problemático começa a ter uma escalada do uso e ele começa a ser instrumentalizado. Quer dizer, a substância é utilizada como ferramenta para lidar com os desafios do cotidiano, para manter a produtividade no trabalho, para enfrentar crises de apatia ou cansaço ou para compensar inseguranças. A frequência aumenta, não só em festas, mas também durante a semana. Surge o hábito de misturar com álcool ou tranquilizantes, para equilibrar a subida com a descida, aquilo que chamamos de uppers e downers. Na dependência instalada, o usuário já não busca apenas prazer, mas evitar o crash e vazios crônicos que se instalam frequentemente. Aparecem sintomas físicos e psíquicos: insônia, irritabilidade, perda de apetite, paranoia e até delírios de perseguição. A vida social e profissional começa a sofrer descontrole financeiro, dificuldade em manter uma rotina de trabalho, isolamento ou comportamentos incoerentes. Agora, fora isso, quais são as consequências no corpo decorrentes do uso de cocaína? Aqui a gente pode falar em efeitos agudos e crônicos. Do ponto de vista imediato, a cocaína causa aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, uma vasoconstrição bastante pronunciada, e é aqui que tem o risco de infarto agudo do miocárdio, mesmo em jovens sem fator de risco. De acordo com um estudo do British Medical Journal de 2014, o risco de infarto aumenta 24 vezes nas primeiras horas após o consumo de cocaína. Em pacientes que chegam ao pronto-socorro com dor no peito relacionada ao uso de cocaína, cerca de 10% deles vão apresentar uma confirmação de que aquilo é um infarto do miocárdio. Do ponto de vista do sistema nervoso central, é comum o relato de ansiedade, paranoia ou pânico. Doses mais altas podem causar convulsões por conta de uma superestimulação do sistema nervoso central. O risco de convulsão é estimado em 1 até 6% entre usuários de cocaína. Entre aqueles que buscaram atendimento médico por conta de uso de cocaína, a presença de convulsões foi identificada em 3% dos usuários. Outros efeitos podem ser broncoespasmo e falta de ar, hipertermia, náusea, dor abdominal e rabdomiólise, que é uma deterioração das fibras musculares por conta da hipertermia e isquemia muscular. A rabdomiólise pode causar lesão renal. Do ponto de vista do uso crônico, podem existir impactos no sistema cardiovascular, como o desenvolvimento de cardiomiopatias, cursando com insuficiência cardíaca. Pode acontecer avanço acelerado de aterosclerose e maior risco de arritmias cardíacas. Também é comum aparecerem déficits cognitivos, com prejuízo na atenção, memória e tomada de decisões. O uso crônico de cocaína inalada pode causar lesão da mucosa nasal e perfuração do septo. Bom, e aí pessoal, vamos falar sobre dicas para evitar problemas associados ao uso de cocaína? Vamos ao nosso manual de redução de danos. Evite usar várias vezes na mesma noite. A cada vez que você repete o uso, os efeitos negativos e as complicações vão se acumulando. Nunca compartilhe canudos ou seringas. Isso aumenta muito a chance de infecções transmissíveis, como hepatite e HIV. No caso do compartilhamento de canudos, existe um risco alto
de transmissão de hepatite C pela mucosa nasal. Não use de estômago vazio. Essa dica, aliás, vale para qualquer substância. Como a cocaína corta a fome, é importante comer alguma coisa antes do uso porque um período prolongado sem comida pode causar hipoglicemia. Mantenha-se bem hidratado para aliviar a sensação de boca seca e reduzir o risco de hipertermia e sobrecarga nos rins. Não misture com álcool. Essa combinação forma o cocaetileno, um metabólito que tem meia-vida mais longa, de umas 2 horas. Ou seja, os efeitos duram mais e ele pode se acumular no organismo. E o pior é que ele é muito mais tóxico do que a cocaína. O risco de morte súbita é nada mais nada menos que 25 vezes maior. A gente sabe que na maioria das vezes o uso de cocaína é associado ao álcool, mas é importante saber que o risco é maior, então fique esperto. Evite associar com tranquilizantes como diazepam, lorazepam, clonazepam, muito comuns para controlar a insônia e agitação causadas pela própria cocaína. Eles podem mascarar sinais de alerta e dar uma falsa sensação de que está tudo bem, só que na verdade não está. Não misture com opiáceos como a heroína, no chamado speedball, que geralmente é feito de forma injetável. Esse tipo de prática é mais comum no exterior, mas o que acontece é que a cocaína mascara os efeitos sedativos da heroína ou outro opiáceo e a pessoa pode ter uma overdose pelo opiáceo sem perceber. Ela simplesmente para de respirar. É extremamente perigoso. Aliás, a adulteração de cocaína com opiáceos tem sido comum. Joga lá na internet, cocaína com fentanil, e você vai ver que esse fenômeno já começou a chegar no Brasil. A lógica é a mesma. O fentanil é um opioide sintético de uso hospitalar que tem sido acrescentado à cocaína de forma criminosa. A pessoa acha que está consumindo cocaína, mas de repente começa a apresentar sinais de overdose por opioides. Aqui é importante mencionar, saiba o que você está consumindo, não aceite qualquer coisa de desconhecidos. Agora, falando de overdose, você sabe quais são os principais sinais de overdose por cocaína? Do ponto de vista psíquico, a pessoa pode apresentar uma ansiedade, uma verborragia, um falar sem parar, que pode chegar à fuga de ideias, agitação intensa e até confusão mental. Do ponto de vista físico, a pessoa pode apresentar sudorese, palidez cutânea, sensação de calor e frio, tremores, ranger involuntária dos dentes, até náusea, dor abdominal, dor no peito e convulsões. Se você mesmo sentir ou presenciar alguém com esses sinais, chame imediatamente o SAMU pelo 192. É isso, pessoal. Como vocês já sabem, aqui no Papo de Substância nós buscamos trazer o máximo de informação possível, baseada em estudos e informações científicas, para você cuidar melhor da sua saúde. E para fechar, eu vou recomendar 2 filmes que ajudam a entender e ilustrar esse universo. Scarface, de Brian De Palma, um clássico da ascensão e queda de um chefão do tráfico em Miami, um filme que criou boa parte da imagem que temos do glamour e também da violência ligados à cocaína. E Traffic, de Steven Soderbergh. Aqui nós vemos múltiplas perspectivas sobre a guerra às drogas, do usuário ao político, do traficante ao policial. Com isso, encerramos nossa jornada pelo universo da cocaína, pelo menos por enquanto, porque sempre tem mais o que falar. Aliás, você tem dúvidas? Escreve pra gente aqui ou no Instagram, @papodesubstância, tudo junto. Segue o Papo de Substância no seu tocador e no Instagram. Compartilhe esse episódio e divulgue o podcast. Informação é cuidado.